Vai ser posto em prática um programa que quer criar 900 peritos em depressão nos centros de saúde. A Aliança Europeia contra a Depressão, em Portugal, apresenta o projeto publicamente amanhã. A ideia é criar nos centros de saúde quase 1000 peritos em depressão, entre médicos de família, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Há uma estimativa que aponta para que 20% das pessoas que vão ao médico de família tenham tido uma depressão no último ano. Mas dessas, cerca de 90% são depressões ligeiras ou moderadas que não necessitarão de psiquiatra. A luta contra a depressão em Portugal é o tema desta antena aberta. Pode ligar para os números 21 794 6161 e 21 794 6162. Tenho comigo o psiquiatra responsável por este projeto, Ricardo Guzmão, um projeto que a RTP, ao qual a RTP é parceira também. É verdade. E gostava que me explicasse um bocadinho mais o que é que apora é que este projeto traz à questão da depressão, já que o médico de família está habituado a tratar muitos doentes. Os médicos de família, os médicos de família, em cada 5 consultas, veem pelo menos uma pessoa com o diagnóstico de um qualquer tipo de depressão no último ano, naquele momento ou no último ano. E isto quer dizer que, de facto, há um peso substancial na prática corrente, nos cuidados de saúde primários dos médicos de família, mas também dos outros profissionais, deste tipo de doenças. É muito, muito frequente. Eu gostava de acrescentar o seguinte: este projeto não surge do nada. Este projeto desemboca em cerca de 10 anos de trabalho conceptual, mas também de implementação no terreno e de validação no terreno em Portugal e em várias regiões da Europa. De facto, nós não somos a Aliança Europeia contra a Depressão, somos a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal, mas o nosso nome é Eutimia. Eutimia, em clínica, quer dizer humor normal, e é o objetivo dos clínicos, quando as pessoas têm depressão, é atingirem o estado de humor normal. E, portanto, o humor normal também implica tristeza. O humor normal também implica tristeza e implica alegria. E, portanto, onde é que começa a depressão ligeira, não é? Essa é uma das questões. Começa quando, efetivamente, se acumula uma incapacidade constante e mais ou menos sistemática em várias áreas do funcionamento no dia-a-dia. Com a família, com os amigos, mas também no trabalho e também no lazer. A pessoa deixa, de facto, de estar tão envolvida, aliás, começa a não conseguir envolver-se nas atividades do dia-a-dia. E, de facto, esta é uma realidade incontornável, é uma realidade com muito peso a nível mundial, com imenso peso em Portugal, talvez seja um dos países da Europa com mais peso deste tipo de quadros, mas é importante dizer que, de facto, entre 85% a 90 e poucos % destes quadros, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar, etc., são quadros ligeiros a moderados. Isto, do ponto de vista clínico, faz diferença, porque quer dizer que há vários tipos de intervenção que podem ser oferecidos. Mas o diagnóstico tem que ser feito, e vantajosamente... E é um diagnóstico médico? É um diagnóstico médico e tem que ser feito um tratamento se a pessoa o quiser aceitar. Mas, na realidade, também, uma realidade, quer no nosso país, quer por esse mundo fora, é a questão do estigma. As pessoas têm mais dificuldade em aceitar que sofrem de uma doença mental comum como a depressão, como, por exemplo, aceitarem que têm cancro ou que têm uma doença do fígado ou uma doença do coração. Mas também tem toda a razão naquilo que está a dizer e sabe muito bem porque estuda o fenómeno, mas também ultrapassando o estigma, há uma questão de acesso aos profissionais de saúde, aos psiquiatras e aos psicólogos, neste caso. E o acesso em termos de saúde, de Serviço Nacional de Saúde, é muito pouco, não é? Há muito pouca gente a trabalhar nesta área. É verdade. Esse é um dos problemas e é por isso que há uma década que trabalhamos na ligação aos cuidados de saúde primários e consideramos... É uma forma de colmatar isso? Não é uma forma de colmatar isso. Psiquiatras e de psicólogos no sistema? Há 10 anos atrás também, lembro-me de um eminente cardiologista me dizer que 20 anos antes todas as hipertensões arteriais eram referenciadas para os serviços hospitalares de cardiologia. Pois. E, portanto, na realidade... Já não é necessário. Isso não é necessário. E, na realidade, com a depressão, com a maioria dos casos de depressão, isso não será necessário se houver capacidade instalada nos cuidados de saúde primários. E, para isso, é preciso implementar aquilo que se sabe que funciona. E aquilo que se sabe que funciona é formação e treino de excelência, feito por quem sabe, que também terá sido treinado para esse efeito,
e com um currículo diferenciado para os vários grupos profissionais. E apoiar o que esses profissionais podem fazer? Eu percebo o que é que o médico pode fazer, o que é que o enfermeiro pode fazer, o que é que um psicólogo pode fazer, e os assistentes sociais, como é que podem lidar com a situação? Há pouco, ao tentar provocar uma relação à questão do que é que separa a tristeza normal da depressão, eu referi-lhe que é o nível de disfunção e de incapacidades no funcionamento que o indivíduo apresenta. Muitas vezes isso tem manifestações sociais terríveis. Frequentemente diz, pois com certeza está deprimido, perdeu o trabalho. Na realidade, frequentemente, ele perdeu o trabalho porque já estava deprimido. E assim sucessivamente. Não quer dizer que seja sempre esta a ordem das coisas, mas é fácil encontrarmos uma explicação pós-toque, quando a realidade já foi antecedida por um estado clínico que levou àquele estado de coisas. Portanto, há muitas pessoas que, de facto, vivem... já há um quadro, por exemplo, de ausência ao trabalho, de faltas ao trabalho, já há um... Ou de presentismo, não absentismo. Não precisa de chegar a esse ponto de presentismo, de perda de produtividade, de perda... Presentismo. Exatamente, é um termo... Está presente, mas não faz nada. Ou não faz aquilo que se considera como produtivo. Claro. Pronto. E, de facto, a depressão... é a patologia que mais incapacidade gera no mundo hoje em dia, exatamente porque tem este efeito subtil, quase mascarado, muito subreptício, de provocar incapacidade, muitas vezes sem o próprio se dar conta. E, portanto, muitas vezes as pessoas estão com uma depressão ligeira e não percebem que o estão. O que notam é que não têm a mesma capacidade, os amigos, os familiares também notam, mas efetivamente não é feito um diagnóstico. O problema é que muitas vezes essas pessoas não precisam de ansiolíticos, nem precisam de placebos. Frequentemente, e é discutível se precisarão de um antidepressivo. Frequentemente precisam, mas muitas vezes podem não precisar de um antidepressivo. Ou podem não querer. Nós consumimos imensos antidepressivos. Nós somos dos países que mais consomem antidepressivos em Portugal. Eu considero, em Portugal, na Europa. Eu considero duas coisas. A primeira é que o consumo de antidepressivos, na maioria dos países da OCDE, corresponde, grosso modo, à prevalência das patologias. É que os antidepressivos não tratam só as depressões. Portanto, os antidepressivos são os medicamentos de primeira linha em todas as perturbações mentais comuns, que engloba a ansiedade, engloba a perturbação de pânico, engloba a fobia social, enfim. Isto é pouco discutido. Não me preocupa nada o excesso de consumo. Não me preocupa. Evita a progressão da doença e passar por outros estágios. Evita. Toda a gente acha normal tomar um medicamento para conter o colesterol dentro de limites normais. Toda a gente acha normal tomar um antihipertensivo para controlar a tensão arterial. Toda a gente acha normal tomar um antidiabético oral para conter o nível de glicémia. Mais uma vez o estigma. É o estigma, exatamente. Chegou lá, é exatamente isso. Está perfeitamente demonstrado, por exemplo, que o aumento exponencial do consumo de antidepressivos se correlaciona diretamente e anulando todas as outras variáveis com a descida do suicídio por essa Europa fora e por esse mundo fora. E isto é um dado importante. Eu não estou a defender os antidepressivos, até porque, infelizmente, há muita gente a tomar antidepressivos que não precisa deles. E, portanto, o que é importante... aí tem efeito placebo. Eventualmente poderá ter um efeito placebo, mas muitas vezes também poderá ter um efeito de efeitos adversos. E não só, há também uma questão económica a levar em linha de conta, apesar dos antidepressivos estarem cada vez mais baratos. O ponto é que as pessoas precisam de ser melhor monitorizadas. E essa parte é a parte que está por fazer. Ou seja, o tratamento mais bem monitorizado. O tratamento de correr com outras alternativas para além da medicação. Nomeadamente porque há muita gente que não aceita o diagnóstico, há muita gente que não tem informação sobre a doença, há muita gente que aceitaria outras formas de tratamento se elas estivessem disponíveis. Qual é a importância da psicoterapia no meio disso? Intervenções até curtas? Exatamente. Nós, em relação à psicoterapia, temos que distinguir as psicoterapias clássicas, de grande intensidade, de frequência semanal, duração extensa, cíclicas, e as intervenções psicoterapêuticas de baixa intensidade. Alguém disse, e com muita propriedade, que a e-saúde era o primeiro desenvolvimento tecnológico que não aumenta os custos na área da saúde, que beneficia as intervenções em saúde e não aumenta os custos. Pelo contrário, reduz-los. E esta é uma realidade. Hoje em dia, ninguém tem dúvida
cientificamente que as intervenções de baixa intensidade, nomeadamente na depressão e na patologia, nas várias patologias mentais comuns, é tão eficaz quanto as intervenções de alta intensidade. E, portanto... Isso é uma boa notícia, até porque temos poucos psicólogos e poucos psiquiatras a fazerem psicoterapia. Não tenho a certeza que isso seja verdade. No Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde, ser-me-ia difícil aceitar que a psicoterapia fosse feita de uma forma clássica, de alta intensidade, porque é muito cara. E não faz sentido. Quer dizer, note bem, hoje em dia o tratamento da maioria destes casos resolve-se com pouco dinheiro. Mas há outros desperdícios no Serviço Nacional de Saúde, e esses sim nós queremos combater. Por exemplo, a prescrição de benzodiazepinas, que são pequenos comprimidos que toda a gente toma há décadas, em que Portugal, aí sim, tem o consumo mais elevado da Europa. Qual é o efeito dessas benzodiazepinas? É como se bebesse uns copos por dia, todos os dias. É esse o efeito que tem. Talvez com menos impacto. É um calmante? É um calmante que dá dependência, relaxante muscular, que dá dependência, que dá tolerância, que tolda as funções cognitivas e o que tem um impacto muito gravoso nas pessoas de idade. E que, na realidade... É uma forma de adormecermos? Pode ser mais grave do que isso. O receio é esse mesmo. Pode ser mais grave do que isso. Mas nós sabemos que as nossas intervenções, que já foram testadas, de facto reduzem a prescrição de benzodiazepinas pelos médicos de família. Ou seja, os médicos de família ficam mais seguros nas suas intervenções. Isso também está demonstrado, embora não esteja submetido o paper que mostra esse impacto, ainda não está essa prática assumida claramente. Repare que o Estado português paga parte do custo das benzodiazepinas. Claro. Todos os anos gastam-se 30 milhões de euros, de todos nós, todos os contribuintes, basicamente para manter 10 a 15% da população com medicação que não precisa. As benzodiazepinas deveriam ser medicamentos a serem tomadas consecutivamente, não mais do que 3, 4, 5, 6 semanas. Dizem as nossas guidelines, que são muito complacentes, na minha opinião, até 8 semanas, se não estou em erro. E, portanto... Há aqui uma educação... uma nova formação dos médicos e não é nova, é antiga. Nós já fazemos isto há alguns anos. Só que nunca... Então, não chegou a todos? Não chegou a todos. Nós o que não tivemos a possibilidade, tivemos essa possibilidade agora, é de disseminar pelo país todo, nomeadamente nas zonas do país que mais precisam. Ou seja, o Algarve, o Alentejo e algumas regiões do Norte. Não nos focamos tanto nos meios urbanos e também em algumas regiões de Lisboa. Não nos focamos tanto nos meios urbanos porque não são, neste momento, à exceção de algumas zonas em Lisboa. Estão melhor informados, melhor preparados para lidar com o processo ou não? É a questão que ainda agora referiu, que é a questão da equidade no acesso aos cuidados de saúde. Em algumas regiões do país é mais fácil o acesso aos cuidados de saúde de qualidade e à continuidade e à integração desses cuidados do que noutras zonas do país. E, portanto, de facto, o diagnóstico está feito, o remédio também existe. E este projeto, então, já está a andar? Este projeto já está a andar. Este projeto está a andar agora em Portugal, mas já andou em várias regiões da Europa e algumas regiões de Portugal. Este projeto já esteve em Cascais, já esteve em Oeiras, já esteve na Amadora, em que fez parte de um estudo multicêntrico europeu e foi também ensaiado em Matosinhos. Portanto, Agora recebeu um financiamento suplementar. Sim. E o que é que vão fazer com esse financiamento? Basicamente, vamos nos centrar na sustentabilidade da capacitação dos profissionais dos cuidados de saúde primários no que diz respeito à aquisição de conhecimentos, de atitudes e de competências. E, ao mesmo tempo, vamos dar-lhes instrumentos para eles se sentirem mais seguros na aplicação dessas novas competências. E isto vai abarcar cerca de 10% da população, como destinatários finais, cerca de 10% da população portuguesa e cerca, talvez, de 15% dos profissionais dos cuidados de saúde primários em Portugal. Portanto, o caminho ainda não acabou. Ainda falta fazer mais algumas coisas para além deste projeto. Vamos abrir aqui a antena aos nossos telespectadores que terão com certeza perguntas para fazer. Gaspar Reis, engenheiro, bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu quero ser sincero, eu liguei logo no início da emissão e, vou usar toda a sinceridade, nem sabia qual era o tema. Não.
porque é tão difícil ligar para esse programa, e isso é bom, que eu hoje... Então não me diga que não tem nada para dizer sobre a depressão. Não é isso. Então. Eu tenho ouvido a emissão e de facto, para já, esse seu convidado é uma pessoa verdadeiramente especialista na matéria e eu já aprendi qualquer coisa e aprendo sempre com pessoas que sabem mais do que eu sobre temas que eu desconheço. Isso é muito bom. Eu julgava que o tema era outro. Eu sabia que da existência deste programa de pôr especialistas nas unidades de saúde públicas ligados à depressão e essa coisa, e eu ando atento às coisas que acontecem neste país. E isso é sempre uma medida de aplaudir. Sem entrar especificamente, obviamente, no tema, que realmente sei pouco ou quase nada, a minha questão, mas aliás o seu convidado até já tocou ao de leve nesse pormenor, é que, se for preciso, a medida é de aplaudir à partida, porque todas as medidas que consigam apoiar mais pessoas em qualquer especialidade, em qualquer coisa... como contrapartida para os impostos que nós pagamos, é uma boa medida do Estado. Agora, se for preciso alguma coisa mais dispendiosa, e o seu convidado já falou nisso, exames complementares, tratamentos mais dispendiosos, aí duvido que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade orçamental para dar resposta. Aproveitando, e vem a talho de foice, eu, por exemplo, precisava, não tem nada a ver com a psiquiatria, eu precisava de uma ecografia à boca e o Serviço Nacional de Saúde não me paga. Como eu não tenho, felizmente posso pagá-la, mas há muita gente que poderá não poder pagá-la. Como eu não tenho seguro nenhum de saúde, porque acho que os impostos que pago, apesar de ser reformado neste momento, e já paguei e continuo a pagar a IRS, na minha pensão, me devia permitir que os exames que um médico me receita, e que a médica do Serviço Nacional de Saúde acha que eu preciso, mas que tem ordens superiores para não poder receitá-la. Isso é que eu acho que está mal. Portanto, a medida em Muito si... bem. Mas isso, como sabe, o Serviço Nacional de Saúde, como em tudo, é uma questão de opções políticas. Mas o seu caso já está um bocadinho longe, bem longe do programa de hoje. Por isso, Gaspar, já falou, obrigada por ter ficado à espera, mas eu quero falar sobre, de facto, este projeto contra a depressão. João Jesus, olá, boa tarde. Boa tarde, Alberta, e ao seu convidado. Olha, Alberta, a questão do projeto contra a depressão, que é um título, digamos, interessante para o tema, para o debate, digamos, peca por o seu convidado só pode, e não tem outro remédio, e também ele voluntaria-se para isso, só pode abordar a coisa ajusante. Portanto, do ponto de vista clínico, sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está a ser destruído e, portanto, ele também aí tem pouco espaço de manobra. Mas nós vamos abordar a depressão, a montante, nunca mais aqui saímos. O problema é a montante. Pois é, mas é que... João Jesus, eu peço-lhe desculpa. O problema é evidente que é a montante, por isso é que a depressão aumentou. É evidente que é uma questão civilizacional. Mas isso daria um belo debate, mas não na antena aberta. Eu peço-lhe que faça uma declaração um bocadinho mais curta e mais direta a este projeto, está bem? Não, eu tenho que... Alberta, pronto, você quer-me eliminar a palavra. Quer dizer, portanto, isto tem a ver com o modelo em que vivemos, que multiplica o desemprego, multiplica, digamos, a dificuldade no acesso à saúde com a distribuição do Serviço Nacional de Saúde. Encaminha-nos para este trilho de lágrimas de que temos que nos safar. E, portanto, o que nós precisamos é de um projeto político que previna a montante, que seja contra a infelicidade dos portugueses, que permita que a sanidade mental não seja, digamos, afetada, que a dissolução da família e dos apoios que a família dá depois a cada um dos seus membros não seja afetado por essa questão, essa suprema humilhação que é o desemprego, que este tipo de sociedade gera a montante. E, portanto, porque aqui quando a esperança morre, não há remédio nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nem o seu convidado, nem o projeto em que integra,
resolvem este problema. O problema é resolvido com outro modelo de sociedade. Muito bem, João Que Jesus. estas forças políticas geram doença, geram tristeza, geram pobreza. E, portanto, o que nós temos é que sair deste inferno e João Jesus, eu acho que entendi o essencial do que está a dizer e é completamente verdade. Queria dizer umas palavras em relação a isso? Posso dizer algumas coisas que são importantes. E estamos a falar de estigma. Só temos dados dos últimos 100, 120 anos. Mas sabemos uma coisa. É disputável que a depressão tenha aumentado no último século. Ah, é? É. O que nós sabemos é que, de facto, quando existem crises económicas, há uma tendência a haver mais episódios depressivos e mais episódios de ansiedade. Mas, de facto, aquilo que varia entre as fases boas e más dos ciclos económicos não explica o enorme volume que está por baixo de quando os ciclos económicos estão melhor, o grande volume de depressões. Portanto, a depressão não tem um efeito ambiental maciço. É importante que se diga isto. É muito determinada pelos acontecimentos de vida, mas é muito determinada pelo território de cada pessoa. Portanto, este é um aspecto. É uma tendência genética que é uma tendência da espécie humana para se adaptar mal ao stress e às solicitações da vida. Todos nós conhecemos muitíssima gente cuja vida se agravou e não deprimiu. A maioria das pessoas não deprime. A maioria das pessoas não se suicida. Portanto, o que estamos a falar daqui não é de um estado qualquer moral de felicidade ou de falta de felicidade produzida por uma sociedade injusta. Não é isso. Estamos a falar de uma doença. Igualzinha a qualquer outra? Igualzinha a qualquer outra. E, portanto, eu lamento, mas a ideia que este senhor tem do problema é também uma forma de estigma, porque reduz o problema a uma consequência de um estado político das coisas. E não é nada disso. Lamento dizê-lo. Não é absolutamente nada disso. É uma coisa como a diabetes, que também se agrava um bocadinho nas alturas de crises, porque a nutrição das pessoas se deteriora. Exatamente. É uma coisa como a hipertensão, que também se pode agravar, dependendo da acessibilidade aos medicamentos, ser mais cara ou mais barata nos momentos de crise. E ouça, é como os acidentes de viação. Quando há crise, há menos. Quando o ciclo económico fica mais favorável, há mais. E, portanto, mas a grande maioria mantém-se estável. Portanto, há uma série de fenómenos que não têm nada a ver com o ambiente, muito menos com quem está... Tem a ver com a personalidade de cada um. Tem a ver com a personalidade de cada um e tem a ver com a espécie humana. Tem a ver com a espécie humana. E é preciso que se diga o seguinte: os portugueses são bem mais ricos como país e como nação do que muitas outras nações que cotam muito mais elevado no índice de felicidade. Ah, é? E, portanto, é. Somos mais felizes que esses países? Não, somos menos felizes do que nações muito mais pobres do que nós. Ok? E temos um índice de depressão, muito mais elevado do que países mais ricos do que nós e do que países mais pobres do que nós. Portanto, há aqui... Há uma tendência? Não está demonstrada, mas é lícito pensar que essa tendência possa existir. É o tal fado, não é? Por exemplo. É o fado contra o samba. Pronto. Lá estamos nós. Amilcar Reis, bem-vindo. Boa tarde, Dona Alberto. Olá, boa tarde. Cá estamos nós outra vez no frente a frente na televisão. Eu não a ouço, mas você vai-me ouvir a mim. Então como é que não há a ver a depressão? Tem que haver depressão. Eu ainda agora estive a ver num canal da concorrência um programa de miúdos com deficiência. Centenas deles, a quase 500, que o Estado não dá apoio. Como é que as pessoas não vão andar com depressão? E depois nem sequer dinheiro têm para comprar medicamentos. Está tudo na pobreza. Ainda há mês e meio deu aquela reportagem dos hospitais e estão a falar em depressão. Eles estão todos a morrer. Como é que vai haver depressão? E vêm para a televisão falar que o desemprego está em 13, não está nada, está em 2,7, é 1 milhão e tal. E é os precários e não sei o que mais. E por aí fora. Isto está muito bom, isto. O Presidente não soube falar. Como é que ele está o Presidente da República? Amilcar Reis, estamos a falar de depressão e não sobre o Presidente. Olha, o Passos Coelho comenta os dias Loureiro à frente e o Marco António Costa.
Já deve estar... Amílcar, eu gosto imenso de falar consigo, como sabe, mas hoje está a divergir para campos que não interessam para o programa. A gente volta a conversar no outro dia, está bem? Adeus, boa tarde. António Gonçalves, fala-nos de Campo Maior, bem-vindo. Boa tarde, sou Olá, boa tarde. Alberto Fernandes, e os meus cordiais cumprimentos também para o seu convidado e para todo o auditório do vosso programa. Eu compreendo a dificuldade que um jornalista que está a moderar um programa deste tipo terá para, enfim, controlar ou evitar que os participantes, enfim, fujam, por vezes, muito ou pouco ao tema que está em discussão, né? Mas a verdade é que as coisas estão todas ligadas. E a Alberta sabe isto perfeitamente, né? Ora, parece que eu, quando comecei a ver o programa, a senhora jornalista já estava a falar com o seu convidado. E eu percebi logo que devia ser uma pessoa licenciada, ou, enfim, com formação académica em psiquiatria. Pronto, e depois vi o nome do senhor e vi que era um psiquiatra. Mas a verdade é que eu não posso, enfim, eu não tenho formação para estar aqui a analisar, aliás, nem conheço em profundidade o projeto que penso que é do Governo, do Ministério da Saúde, né? E o que penso também é que é mais uma medida avulso das multas que estão agora a ser anunciadas. António Gonçalves, eu peço desculpa, mas é importante, como está a fazer declarações que não correspondem à verdade, eu já agora peço-lhe que ouça o que é que este projeto, a que é que pertence, o que é que este projeto eu não ouvi o início. Projeto... Desculpe, deixe só, já agora a explicação, não é? Este projeto não é financiado pelo Governo de Portugal. Este projeto é financiado pela Noruega, pelo Liechtenstein e pelo Luxemburgo, através de um mecanismo financeiro que se chama as EEA Grants. É, de facto, operado por uma agência do Governo de Portugal, mas o dinheiro vem de fora. Não é dinheiro que vem de dentro. É operado pela ACSS, do Ministério da Saúde. Mas o dinheiro é norueguês, basicamente. E nós não representamos... eu não represento o Governo. Eu represento uma organização não governamental para o desenvolvimento e cooperação e temos de facto um track record a nível europeu, académico e no terreno que sabe como é que as coisas se fazem e como é que as coisas se desenvolvem e não deixamos os créditos por mãos alheias. É importante dizer o seguinte, penso eu, não é só Fernando Pessoa que tem heterónimos. A palavra depressão tem muitos heterónimos. E, portanto, nenhum dos ouvintes que falou até agora, eu suspeito que esteja deprimido. Ou seja, não está deprimido. E estão a confundir a palavra depressão clínica, que qualquer pessoa que lá fora nos está a ouvir e que já sofreu de depressão... Sabe o que é? Sabe o que é, daquilo que pessoas não têm bem ideia do que é. O que estamos aqui a falar é de uma situação clínica que, qual perna partida, impede que uma pessoa se levante da cadeira e que faça a sua vida. Tenha pouco, muito dinheiro. Ok? Decorre transversalmente em todas as classes sociais. E isto é importante que seja dito. Estes senhores, eu percebo a insatisfação deles com o estado social das coisas, e é verdade que o estado social das coisas tem impacto na situação das pessoas que não se conseguem levantar da cadeira por estarem deprimidas, mas estes senhores não estão a falar da mesma coisa. Estamos a utilizar depressão num sentido lato e aqui é depressão num sentido clínico. É uma doença como o cancro, como qualquer outra doença. Uma doença tem que ser tratada e cujas origens são origens fisiológicas, biológicas, não é? E não ambientais. Ou pelo menos não só ambientais. Não só ambientais. Fátima Marques, bem-vinda. Eu peço-lhe capacidade de síntese. Estou a terminar o programa. Este programa é sempre mais curto do que eu gosto. Está certo. Obrigada. Boa tarde. Eu gostava de saber o que é que já se sabe hoje sobre a fobia social e como se pode ajudar um adolescente. Obrigada. O que é que já se sabe sobre? A fobia social.
Fobia social e como é que se pode ajudar um adolescente? Como é que se pode ajudar um adolescente? Acho que isso tem a ver exatamente com o mesmo caso, com certeza, e deverá ser alguém seu conhecido. Não é o espaço para falarmos sobre isso, mas de qualquer forma, aproveitando aqui a presença de um psiquiatra, dar uma indicação de um local para onde se pode tratar. O Hospital de Santa Maria é um dos melhores, não é? Eu penso que esta senhora, este caso a que se refere, deve ir falar com o seu médico de família, deve expor a situação e deve pedir para ser, se caso o médico de família não se sinta capaz para dar uma orientação, deve pedir para ser referenciada para o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da sua zona de residência. Agora, penso que tem primeiro que falar com o médico de família. Muito bem. Fátima, ficou esclarecida? Sim, mais ou menos esclarecida, desde estando no meio, é evidente que os casos estão diagnosticados. A questão é saber se há novidades e se esse projeto contempla essa vertente ou não. Era apenas nesse sentido e agradeço na mesma o recado dado. Obrigada. Mas há centros especializados para a adolescência, sabe? Eu não sei se estamos a falar da Almada, há um que eu sei que é mesmo especializado na adolescência, que é o do Hospital de Santa Maria, está especificado e é um centro de excelência. Às vezes nem vale a pena ir ao médico de família, logo diretamente ao Hospital de Santa Maria, que se resolve as coisas mais rapidamente. É só um conselho, pronto, de quem vai sabendo algumas coisas, porque já cá andam uns anitos. Foi um gosto ouvi-la, muito obrigada. Muito obrigada. Maria Costa é doméstica. Dou-lhe 30 segundos para dar a sua opinião, por favor. Muito boa tarde, Dona Alberta. Muito pouquinho tempo. Muito pouquinho, mas olha, estou mesmo a acabar. Olha, é o seguinte, parabéns ao convidado também que tem aí, que é uma pessoa que está a dar muito boas informações. É o seguinte, eu sou doente, deprimida, já lido com a depressão há 20 anos e é uma doença muito difícil de lidar. Porquê? Porque eu já sofro, eu fui vítima de violência doméstica e assisti. E isto que eu assisti com 5 anos não me sai da cabeça. Depois, mais tarde, porque eu vivia triste, eu sentia-me triste porque o meu pai era muito mau para a minha mãe e eu via-me a ver as minhas colegas e elas eram mais pobres, mas eram felizes, eu não. E depois, já há 20 anos, estava bem, de um momento para o outro comecei a ficar deprimida, não tinha gosto de viver nada, recorri ao médico de família e ele receitou-me, estou a ser medicada, assim, e já fui a um psiquiatra e ele disse-me que isto é crónico, é para toda a vida. Mas tem alturas que eu ando mais em baixo, mas já estou a tentar. E a ansiedade, isso também lida muito comigo. Já estou a tentar lidar com a minha doença. Agora é o seguinte, tenho outra filha, adolescente, de 15 anos, que ela também sofre com isso. Ela também já anda na pedopsiquiatria e tem déficit de atenção, mas ela também tem... A ansiedade eu já noto nela... Maria Costa, garanto-lhe do fundo do coração que me parte o coração estar a tirar-lhe a palavra, mas não tenho mesmo hipótese nenhuma. Muito obrigada. O tempo terminou. Olha, parabéns ao colega. Muito obrigada pela sua participação. A depressão, infelizmente, também passa de pais para filhos, não é? Passa de duas maneiras. Geneticamente e ambientalmente. E ambientalmente, culturalmente. E o caso que esta senhora aqui teve a coragem de narrar é prototípico. É quase uma caricatura do que nós encontramos no sexo feminino em mulheres desta idade. É muito frequente. Mas, mais uma vez, nem todas as senhoras, nem todas as mulheres que passaram por este tipo de situação sofrem de uma depressão crónica, como parece ser o caso desta senhora. Esta senhora tem a coragem de estar a lidar com o problema. E teve a coragem de dizer que havia meninas muito mais pobres que eu, muito mais felizes. É verdade. É tal questão de não tem a ver com dinheiro, nem com emprego ou desemprego. É uma doença. Há um impacto de risco. Há um impacto de risco, mas não é o determinante na enorme maioria dos casos. Isso é um dado absolutamente seguro. Foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado. Vou convidá-lo mais vezes, foi muito interessante. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Terminámos aqui a Antena Aberta. Regresso às 15 com todas as notícias. Até já.